Irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, 11 de janeiro, Marcos nos presenteia com a boa notícia de Jesus, que está no capítulo 1, versículo 40 a 45, que diz assim: Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e, de joelhos, pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Refletindo esse evangelho de hoje, esse lindo evangelho de hoje, é importante a gente lembrar novamente como era ser leproso naquele tempo. Nós sabemos que com manobras dos doutores da lei, dos chefes daquele tempo, quem tinha essa enfermidade era considerado absolutamente impuro, era considerado praticamente morto. Então, essa enfermidade física era também considerada uma enfermidade moral. Quem tinha lepra não tinha direito como cidadão nenhum, era retirado todos os direitos. Essa pessoa tinha que amarrar um sino no corpo e, ao adentrar em algum lugar que tinha outras pessoas, tinha que gritar que era leproso e o sino tocar para que todo mundo se afastasse. Tocar também em um leproso era uma situação de impureza. Quem tocasse em um leproso tinha que depois fazer todo o ritual que era prescrito na lei para aquele tempo. Então, na verdade, um leproso era praticamente uma pessoa morta, absolutamente condenada naquele tempo. E é tão bonito essa palavra que primeiro diz: o leproso, ele quis, ele desejou, e ele disse: Senhor, se queres, podes me curar. Então, a fé, o desejo e esse primeiro passo de ir até Jesus e dizendo isso. E depois Jesus: sim, eu quero. A disposição que Jesus mostra neste texto é a disposição que Jesus mostra em todos os textos. É a disposição que Jesus teve, tem e terá. Jesus sempre está conosco e ele sempre quer nos libertar. Esse evangelho fala mesmo de libertação. Então, quando ele liberta dessa doença física, é uma libertação. Esse leproso, ele é convidado a apresentar aos sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam garantir, poderia assegurar, poderia declarar que essa pessoa poderia novamente voltar ao convívio. Por isso Jesus pede que ele vá ao sacerdote, porque assim ele poderia ter restaurado a sua vida. Então, essa liberdade que Cristo nos oferece. Onde há seguimento de Jesus, onde há Jesus, há liberdade. Onde Jesus está, há liberdade. Jesus sempre nos liberta, ele sempre nos libertará. Uma outra coisa interessante, que eu acho importante refletirmos nesse evangelho, é como Jesus está sempre com o marginalizado. E depois Jesus sai para as redondezas, é na periferia que, se a gente quiser encontrar Jesus, é na periferia que a gente vai encontrar. Quando o leproso é curado, ele sai a espalhar por todo lugar, a alegria é muito grande. É difícil se conter. Jesus pediu firmemente que ele fosse apresentar ao sacerdote e não contasse para ninguém. Mas ele realmente não se conteve. Quando a gente faz essa experiência com Jesus, não dá para ficar calado. A gente quer subir no telhado e espalhar essa notícia a todo mundo. Nós, como movimento familiar cristão, uma vez que fizemos a experiência com Jesus, é assim que a gente deve se comportar, de espalhar a boa notícia para o reino. E uma coisa interessante, que me lembra também nesse evangelho hoje, é que Jesus já não, como ele espalhou essa notícia, Jesus já não podia mais ficar na cidade. E Jesus sai para os arredores. Sempre que a gente quiser encontrar Jesus, é nos arredores. Em vários textos, os apóstolos saem à procura de Jesus e costumam encontrar sempre nos arredores, nas periferias, onde está o marginalizado, onde está aquele que mais precisa. Esse é um chamamento também para nós.
para o MFC, para o Movimento Familiar Cristão, né? É missão de todo cristão e é missão do movimento familiar, de toda a igreja, reintegrar os marginalizados à vida. Então, esse ensinamento de Jesus hoje traz para o nosso movimento esse compromisso, né? Desde o princípio a gente vem falando da barca e é exatamente isso, né? É trazer esse marginalizado, libertar quem precisa. Assim nós vamos conseguir construir o reino de Deus. Há uma canção em que o refrão diz assim: é Jesus que se aproxima de quem sofre e quer vencer. São os gestos e as palavras de um amor que faz viver. São sinais de um novo reino que Jesus veio anunciar, onde os pobres e os doentes têm valor e têm lugar. Arregacemos as nossas mangas e vamos construir o reino.